Quero começar hoje falando um pouco sobre uma tese que Gordon Fee e Douglas Stuart trazem para nós nesse livro que se tornou já um clássico da interpretação bíblica. O título é Entendes o que lês. Esse aqui o meu é mais antigo, ele já tem uma capa nova, é o mesmo título, mas ele é um ótimo livro, uma ótima ferramenta para você que está iniciando seus estudos em hermenêutica também. E o Gordon Fee, nessa tese dele, ele traz para nós o meio que um resumo de tudo aquilo que a gente viu nos nossos primeiros encontros que traziam à nossa consciência a importância da interpretação. Ele diz o seguinte na página 14. A primeira razão de aprendermos como interpretar é que, quer desejemos ou não, todo leitor é ao mesmo tempo um intérprete, algo que a gente já falou bastante. Ou seja, a maioria de nós toma por certo que, enquanto lemos, também entendemos aquilo que nós estamos lendo. Tendemos, por isso, também a pensar que o nosso entendimento daquilo que nós estamos lendo é a mesma coisa que a intenção do autor do texto. Nossa ideia, nossa imaginação é que, na medida em que estamos lendo, estamos entendendo exatamente aquilo que o autor queria comunicar quando escreveu o texto. É a mesma coisa que a intenção do autor do texto, por exemplo. Ou, indo mais além, a intenção do Espírito de Deus ao inspirar o autor em relação a esse texto. Apesar disso, invariavelmente, todos nós, como leitores que carregamos conosco as nossas pré-compreensões, levamos para dentro do texto tudo o que somos, com toda a nossa experiência, cultura e entendimento prévio das palavras e das ideias. Às vezes, aquilo que levamos para o texto, mesmo que não tenhamos consciência disso, nos leva a atribuir ao texto algumas ideias que lhe são estranhas, algumas ideias que não estavam querendo de fato serem comunicadas. Por causa desse problema exposto pelo Gordon Fee e pelo Douglas Stuart, é que nós chegamos à conclusão de que, para melhor interpretarmos, nós precisamos encarar a hermenêutica como regras do jogo, como o método que define a forma como nós vamos caminhar para a interpretação do texto. A partir desse princípio, que nós também já trabalhamos, nós vamos começar agora a trabalhar a hermenêutica enquanto método. A hermenêutica é um método e talvez essa palavra pode soar um pouco estranha. Por exemplo, quando a gente pensa numa pessoa metódica, isso não é um elogio, né? Isso é geralmente alguma coisa que fala mal de uma pessoa, ou seja, uma pessoa muito sistemática, muito metódica, muito rígida, né? No entanto, a palavra método, originalmente, é a junção de duas palavras gregas, que é meta e hodos. Meta significa alvo, aonde nós queremos chegar, o objetivo que nós temos. E hodos significa caminho. Significa então que método, antes de significar coisas científicas, duras, rígidas, método tem a ver com os passos que nós vamos dar, o caminho que nós vamos trilhar para nós chegarmos aonde nós queremos chegar. O objetivo nosso é a boa interpretação da Escritura. Para que tenhamos uma boa interpretação da Escritura, é necessário que a gente encare alguns métodos de interpretação. Ao longo da história do cristianismo, claro que nós criamos diversos métodos, diversas propostas e diversos, portanto, caminhos que nos levava a esse objetivo para melhor compreendermos e comunicarmos a Bíblia enquanto palavra de Deus. E é justamente pelo uso de métodos que nós lemos, ouvimos e comunicamos o texto bíblico. Agora vem a pergunta: o que é um método? Júlio Zabatiero escreveu um livro intitulado Manual de Exegese, e ali ele traz 4 imagens para nós que nos ajudam a entender o que é um método e qual é a sua função. A primeira imagem é que o método é uma ferramenta. O seu valor, o valor do método, o valor da ferramenta, está exatamente na adequação ao propósito a que essa ferramenta está sendo usada. Por exemplo, a gente vai ter uma tremenda dificuldade se a gente quiser parafusar usando um martelo. Não vai dar certo. Para parafusar, eu preciso usar uma ferramenta adequada. Ela também depende da habilidade de quem usa. É por isso que uma pessoa que às vezes vai martelar um prego numa parede, numa madeira, alguma coisa assim, e acaba machucando os seus dedos. Por isso que a ferramenta é uma primeira e valiosa imagem
para nós entendermos o sentido de método, como nós vamos usar a hermenêutica. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que desde 1957 tem capacitado líderes, homens e mulheres, para que conheçam a Palavra de Deus, para que conheçam a teologia, para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a igreja. Venha conhecer a faculdade, venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso. O método é também um mapa. Essa é a segunda imagem que Júlio Zabatiero propõe para nós. Enquanto mapa, o método tem o seu valor na medida em que ele nos aponta o caminho de como nós saímos do ponto A para chegarmos no ponto B. O que tem de interessante no mapa é que ele quer guiar o caminho. Se o mapa for complexo demais, a gente vai se perder logo na utilização do mapa. Significa então que um método ele precisa ser claro, ele precisa me dar a direção com clareza, sem me desviar por outros caminhos ou sem gerar mais confusão do que esclarecimento. Existe uma terceira palavra, uma terceira imagem que Zabatiero propõe para nós para entendermos o método. O método é como um andaime. Você já deve ter visto os andaimes nas edificações, nas construções utilizados para reforma de prédios, para construção, até mesmo pinturas, né? Enquanto construímos esse nosso edifício interpretativo, nós precisamos montar esses andaimes de modo que a gente consiga empilhar os tijolos, pintar aquela parede e depois que a reforma estiver concluída ou o prédio já estiver construído, os andaimes perdem o seu valor, ou seja, já podemos desmontar esses andaimes e utilizar esses andaimes para uma outra finalidade. E por fim, a terceira imagem que Zabatiero propõe para nós, para entendermos método, é que um método é uma técnica a serviço de uma arte. E isso é interessante porque as leituras mais tradicionais sobre o sentido de hermenêutica definem a hermenêutica como técnica e arte da interpretação, assim como a homilética é técnica e arte da comunicação. Aqui nós temos a hermenêutica, portanto, o método hermenêutico como uma técnica a serviço de uma arte. Isso porque ler a Bíblia e falar da Bíblia é um exercício artístico, sem dúvida nenhuma. A própria Bíblia, enquanto construção literária, é uma verdadeira obra de arte. Por isso mesmo é que o aspecto artístico e criativo, tanto do texto quanto do intérprete do texto, na leitura que faz e no jeito que comunica a mensagem da Bíblia para as outras pessoas, também precisa ser pensado em uma dimensão não apenas técnica, mas também criativa e artística. Ler a Bíblia é uma arte e, como toda arte, nós precisamos de técnicas que facilitem a prática do talento e da criatividade que estamos empregando na construção de alguma coisa artisticamente falando. Técnicas, portanto, devem servir à arte e jamais dominar a arte. Por isso que o método está a serviço de uma arte, a arte da criatividade, da interpretação e da comunicação da palavra de Deus. E eu quero fechar esse nosso 8º encontro fazendo uma referência a John Stott no livro Entenda a Bíblia. Aliás, essa é uma outra obra que eu recomendo para você sobre hermenêutica. E o John Stott diz assim: a palavra de Deus é infalível, pois o que ele diz é verdade. Mas nenhum indivíduo, grupo ou igreja já foi ou será um intérprete infalível da palavra de Deus. As interpretações humanas pertencem à esfera da tradição, e contra a tradição pode-se sempre apelar-se para a própria Escritura, que a tradição alegra estar
interpretando. Por essa razão, o nosso trabalho com a hermenêutica passa agora a olhar para passos interpretativos. Agora nós passamos a olhar para o texto bíblico enquanto um método, e este método deve ser pensado por nós sempre que caminharmos para a leitura e para o trabalho interpretativo como alguma coisa que não está contra nós, muito pelo contrário, está nos dando a direção e possibilitando que o nosso trabalho interpretativo e comunicativo da Bíblia seja eficiente, aconteça de fato. Sem as regras, sem algumas disciplinas e sem a consciência de que nós somos falíveis por sermos humanos, por todas as pré-compreensões que nós temos do texto que acabam levando para o texto um sentido que não está lá. E que muitas vezes nós gostaríamos que tivesse lá o que nós pensamos, mas a Bíblia não funciona assim. Somos nós que temos que nos submeter a ela. Por isso que método é uma palavra que deve deixar de ser algo que nos aprisiona, que nos amarra, para ser algo que esteja a serviço exatamente do oposto, da nossa liberdade criativa e comunicativa da palavra de Deus. O método como ferramenta, como mapa, como andaime e como uma técnica a serviço da arte. A partir do nosso próximo encontro, vamos estudar métodos de interpretação da Bíblia. Até lá!